Eu que agradeço o convite, Marlene, muito obrigado. Deixa eu perguntar... E o Gustavo, ele... Sim, desculpa. O compartilhamento vocês fazem tela inteira ou janela? Tela inteira, porque assim dá para você passar os slides melhor. Ok. Então, eu vou começar apresentando o Gustavo. Ele é graduado em Nutrição e Educação Física, pós-graduado em Treinamento Esportivo, pós-graduado em Nutrigenética na Prática Clínica, tem cursos de modulação intestinal nível 1 e 2 e cursos de nutrição funcional e leitura de exames laboratoriais. Seja bem-vindo novamente, a gente agradece a presença de todos e tenha uma boa palestra. Qualquer coisa, estou à disposição. Marlene, eu só vou pedir para você que eu estou no WhatsApp. Se por acaso eu cair, você me chama imediatamente, que aí eu retorno, porque agora online imprevistos acontecem, né? E às vezes vocês vão ver que eu pergunto, pessoal, vocês estão aí? E aí alguém me responda, porque senão eu acho que eu estou falando com as paredes. Então alguém fala, a gente vai respondendo. Estou te ouvindo aqui, aí a gente segue o jogo, tá bom? No final a gente abre para as perguntas, tá bem? Estão me ouvindo bem? O som tá bom? Sim, tá ótimo. Então tá bem. Então vamos começar. Estão conseguindo ver direitinho a apresentação? Tá todo mundo vendo? Sim. Ótimo. Sim. Perfeito. Então, pessoal, vamos lá. A gente vai falar sobre análise de exames laboratoriais, tá? Na visão da nutrição funcional, principalmente. Então, o que eu queria mostrar para vocês é que a avaliação química, bioquímica, nutricional funcional é aquela que avalia a participação dos nutrientes nas funções das organelas, células, tecidos e órgãos e deve ser feita com o paciente apresentando queixas recorrentes, mas sem diagnóstico aparente e com exames ainda na faixa de referência. Então, vocês prestem atenção porque muita coisa vocês vão ver hoje que está na faixa de referência, mas a gente já coloca um alerta, fala, ó, aqui o ideal é de tanto a tanto. A referência, ela não quer dizer que está bom. Então vocês vão ver eu falando isso várias vezes, porque o nutricionista funcional, ele não olha na referência, e sim nos valores ideais. Se está fora da referência, é porque o corpo já está se encaminhando para alguma doença ou alguma anomalia que não vai fazer o metabolismo funcionar de maneira correta. Muito bem. Então, aqui nós temos os estágios do desenvolvimento das doenças e insuficiências nutricionais. Então, alterações bioquímicas, mas sem sintomatologia. Então, já há algumas alterações no exame de sangue, mas o indivíduo ainda não sente absolutamente nada. Alterações da função celular, já há manifestações subclínicas. Então, o indivíduo já começa a falar, olha, meu cabelo está caindo, minha unha está quebrando, minha pele está muito seca. Opa, já são manifestações subclínicas de algum problema. Alterações morfológicas e funcionais, já é um estágio precoce da doença. E aí nós temos uma patologia diagnosticada, falência orgânica de algum órgão ou morte. Por exemplo, diabetes. Então vocês sabem que a diabetes ela vem numa escala. Primeiro é uma resistência à insulina, depois uma resistência de insulina um pouco maior, já com sintomas, depois uma alteração funcional do pâncreas e depois a falência do órgão e que pode levar até a morte. Então a diabetes é um ótimo, mostra bastante essa evolução desse slide aqui. Então o que nós iremos falar hoje? Muito mais sobre hemograma. Então, se a gente fosse falar de exames, isso aqui, gente, é curso de 6 meses, né? Mas hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre hemograma, principalmente a série vermelha, as principais alterações.
Vamos falar um pouquinho de ácido úrico, um pouco de insulina, vitamina D, sinais e sintomas de sensibilidade ao glúten, sinais e sintomas de síndrome de Cushing e sinais de acantoses nígricas. Mas vamos focar mais no hemograma na série vermelha, tá bem? Então, começando aqui, nós vamos falar sobre valores analisados, hemácias, hemoglobina e hematócrito. São coisas diferentes dentro de uma mesma célula. Então, as hemácias são unidades morfológicas da série vermelha do sangue, hemoglobina é o pigmento vermelho, hematócrito é o volume de sangue, né, da célula de sangue. Já o VCM é o volume de cada hemácia, o HCM é hemoglobina por hemácia, a cor de cada hemácia, e o CHCM, nós vamos ver o percentual de cada hemácia que é composta por hemoglobina. Então, vocês vão ver que no exame de sangue vão ter várias alteraçõezinhas aí desses marcadores. Então, se a gente pegar aqui, ó, o hemograma, vamos ver só o eritograma aqui, tá? Então, vocês percebem que aqui, ó, a hemoglobina já está bem abaixo do valor de referência, o hematócrito também está abaixo do valor de referência, e assim também podemos dizer do VCM, do HCM, do CHCM está muito próximo do valor de referência mínimo, né? E tem o RDW também, que é o tamanho, é a porcentagem do tamanho dessa hemoglobina. Então, quanto mais variado for, pior. Então, tem que estar entre 11,5 a 14,5 essa variabilidade, e aqui nesse exame ela está muito variável, né? Então, vamos lá. As anemias, geralmente, né, o povo leigo acha que anemia é só apenas falta de ferro. Na verdade, a gente pode ter tudo isso aqui, ó, que a gente considera como anemia. Então, quando a pessoa está com deficiência, todos esses minerais aqui, a vitamina A, pode causar uma deficiência ou uma alteração nos nossos exames do eritograma. Então, pode ser falta de ferro, que a gente pode chamar de... a gente vê principalmente ferro sérico, ferritina e transferrina. Pode ser falta de B12, falta de ácido fólico, de B6, zinco, vitamina A e cobre. Então, aqui está níveis de ferritina e estágios da anemia. Então, nos homens, o nível seria entre 20 e 320, e as mulheres entre 10 e 300. No homem, nível 1, então, com ele a 150, a gente já fala que é um nível médio, né? Tá tranquilo, aqui é bom, né? 150 para homens, 100 para as mulheres, aqui ainda não tem anemia. Para homens, quando a gente fala entre 75 e 150, já é uma depressão de ferro. Para as mulheres, entre 50 e 100. Só que isso, pessoal, olha só, é ainda dentro do valor de referência. Ó. O valor de referência para homem é 20, mas com 75 até 150 a gente já vê uma depressão de ferro. 37 a 75 é uma deficiência de ferro, mas ainda está no valor de referência. E abaixo de 37 já é anemia, assim como nas mulheres, abaixo de 25 já é anemia instalada, só que ainda dentro dos valores de referência. Então vocês veem que o valor de referência, gente, não olhem para o valor de referência. Hoje, quando eu vejo exame de sangue no consultório, eu nem olho para o valor de referência, eu olho só para os valores ideais, e nesse quadrinho aqui, para ferro, ele é excelente. Hemoglobina aumentando pode ser sinal de consumo excessivo de uma alimentação industrializada. Então você vê lá, deficiência de ferro, mas você tem mais hemoglobina, a hemoglobina não está caindo, aí você fala, caramba, mas se ela está anêmica, está com deficiência de ferro, por que essa hemoglobina está subindo? Dá uma olhadinha na alimentação. Pode ser que ela esteja exagerando na alimentação industrializada. Por quê? Porque o aumento sérico de fósforo eleva significativamente os efeitos da célula vermelha e porque causa um decréscimo na afinidade de oxigênio na hemoglobina. Então, ele se liga mais a fósforo e não se liga tanto à hemoglobina. Então,
o corpo ele faz com que aumente a hemoglobina para tentar puxar mais oxigênio, né? Porque está se ligando muito a fósforo. Então, se você for ver aqui, ó, a concentração normal de fósforo seria de 2,7 a 4,5 miligramas por decilitro. E uma injeção adequada de fósforo por dia seria de 700 miligramas por dia. Muito bem, esse fósforo ele é dividido, ele é distribuído em vários tecidos e ossos no nosso corpo. Então, olha só, o aumento de fósforo diminui a afinidade da hemoglobina com oxigênio, então o corpo tende a produzir mais hemoglobina e isso é devido a alimentos industrializados com aditivos indesejados, ou seja, quanto mais industrializado o alimento for, mais fósforo ele possui. Então vocês vão ver que em vários alimentos industrializados, desde leite de caixinha, refrigerantes, salgadinhos, tudo quanto é besteirinha aqui, vocês vão ver que há fósforo como ingrediente. Olha só, então aqui, ó, se a gente pegar, por exemplo, o leite aqui, ó, olha o que eles colocam de fósforo: monofosfato de sódio, difosfato de sódico, tripofosfato de sódio. Então tem muito fósforo em qualquer alimento industrializado, até mesmo no leite de caixinha, que muita gente considera como super saudável, né? Então, olha só que interessante. Se você aumenta 1 miligrama de fósforo por decilitro de fósforo sérico, né? Você aumenta a chance de doença cardiovascular em 14%. Você aumenta esse risco. Então, quanto maior for esse fósforo, maior será o risco coronariano. E olha só que interessante, a nossa legislação ela é tão graciosa que ela não, às vezes o próprio fabricante não precisa colocar lá que ele colocou fósforo no alimento, ele só coloca a sigla. Então olha só quanta sigla tem e olha quanto fosfato tem aqui, ó, quanto fósforo tem aqui nos alimentos industrializados. Então vocês percebem que muitas vezes a gente come coisas que são alimentos que estão prejudicando muito a nossa saúde e às vezes a pessoa não sabe nem por quê. Então, hemoglobina alta, cuidado, porque é um decréscimo de óxido nítrico. Então, o óxido nítrico ele compartilha várias propriedades com o oxigênio, em particular sua alta afinidade pelo grupo M e por outros grupos de ferro e enxofre. Isso é importante para inativação do óxido nítrico pela hemoglobina. Então, olha só que interessante. O óxido nítrico ele é inversamente proporcional à quantidade de hemoglobina. Então, quanto mais baixa tiver essa hemoglobina, ou nos valores ideais, maior será o óxido nítrico. Quanto maior essa hemoglobina, menor o óxido nítrico. Então, se essa hemoglobina subir demais, acima dos valores normais, você vai ter um decréscimo de óxido nítrico, provocando, assim, também um aumento de doença cardiovascular. Então, olha só, o aumento de fósforo diminui a afinidade de hemoglobina por oxigênio, aumenta a produção de hemoglobina, o corpo aumenta, reduzindo o óxido nítrico e aumentando a hipertensão. Então, muitas vezes a pessoa está com hipertensão porque ela está comendo muito alimento com fósforo, muito alimento ultraprocessado, muito alimento industrializado. Então, diminua os industrializados, que todo esse processo vai se reverter, aumentando o óxido nítrico e diminuindo a pressão arterial. Então, muito bem. Vamos lá. Outra coisa que vocês têm que ficar atentos, o hematócrito. Então, o hematócrito ele tem que ser exatamente 3 vezes o valor da hemoglobina. Então, quando você multiplica aí o hematócrito vezes 3, ele tem que estar exatamente o valor da hemoglobina. Isso quer dizer que a pessoa está bem hidratada, normovolemia, ou seja, ela tem uma normovolemia. Se esse hematócrito ele estiver mais baixo do que 3 vezes a hemoglobina, está
hemoconcentrado, ou seja, a pessoa está pouco hidratada, está bebendo pouca água. Então, só de ver o exame de sangue, você sabe se a pessoa está se hidratando bem ou não. Olha só. E se esse hematócrito ele estiver maior que 3 vezes a hemoglobina, ele está retendo, ela está tendo retenção hídrica, ela está retendo líquidos. Então, está hemodiluído. Qual a consequência disso? Então, vamos lá. Olha só. Então, se você pegar aqui, ó, hematócrito, perdão, a hemoglobina tem que ser 3 vezes o valor do hematócrito. Então, se a gente pegar aqui, ó, 13, 26, daria 39, né? Então, está abaixo aqui, ó, 41. Então, ela está hemoconcentrada. Olha lá, 13,4 vezes 3 igual a 40, né? Então, o esperado era 41,8. Então, hemoconcentrado está bebendo pouca água, precisa tomar mais água, cuidado com a desidratação, calor, às vezes exercício. Então, às vezes a pessoa está até que bebendo água, porém, como ela faz 1 hora, 2 horas de exercício, ela deveria tomar 500 ml, 1 litro a mais. E não, ela está tomando menos água, então ela está hemoconcentrada, né? Um risco cardiovascular mais alto porque o sangue está mais viscoso. Olha aqui já deu diferente, ó, hemodiluído. Então, 15,2, né? Hemoglobina 15,2 vezes 3, 45,6. Aqui era para dar o esperado 44,5. Então, está retendo líquido. Então, precisa ver de onde vem essa retenção hídrica. Se está comendo muito sódio, se tem algum problema hormonal, né? Muita aldosterona e por aí vai. Então, a formação do eritrócito ela vai fazer com que possa haver uma deficiência de folato ou B12, pode ocorrer uma falha. Olá? Professor, poderia voltar aqueles primeiros 3 slides? Esse, pronto. Porque você estava se referindo às contas a esse aí, né? É multiplicar a hemoglobina, tem que dar o valor do hematócrito. Então, o valor exato seria 3 vezes o valor da hemoglobina. Se o hematócrito, se você fazer 3 vezes o valor da hemoglobina e der um valor menor de hematócrito, significa que a pessoa está pouco hidratada. E se der maior, significa que está retendo líquido. Tá bem? Tudo bem. Vamos lá. Então, deficiência de folato e B12 faz com que haja uma falha na formação de DNA. Há um crescimento celular, ou seja, a falta de folato e B12 faz com que você tenha uma anemia megaloblástica, ou seja, essa célula está grande, mas ela perde a função de carregamento de oxigênio. Porém, com uma divisão celular muito lenta, aumenta a RNA, porém diminui o DNA. O volume corpuscular médio, então ele aumentado, sugere que as células são macrocíticas, como na anemia megaloblástica, e a VCM diminuída sugere que as células são microcíticas, como na deficiência de ferro e B6. Então, uma regrinha básica, se o VCM estiver baixo, é falta de ferro e B6. Se o VCM estiver alto, é falta de ácido fólico e B12. Então, a gente já começa a perceber diferenças no exame de sangue de acordo com a deficiência que a pessoa tem. A hemoglobina corpuscular média, né, ela segue a mesma regra do VCM, só que bem menos específica, né? Mas a gente pode seguir mais ou menos a mesma orientação, tá? Importante, quando há presença simultânea das anemias, deficiência de ferro, B9 e B12, o que ocorre? Então, pode acontecer que vocês dão uma olhada lá no exame de sangue, ele vai estar tudo normal. A hemoglobina vai estar normal, o eritrócito vai estar normal, o VCM normal. Por quê? Aí, quando você olha lá, a pessoa está com ferro baixo, B9 baixa, B12 baixa. Aí você fala, caramba, mas ela está com tudo baixa e não aparece no eritrograma. Por quê? Porque o ferro diminui,
a hemoglobina, diminui o VCM e a B9 e a B12 aumenta. Então, os valores vão ficar normais, porém, a anemia está lá instalada, só que o tamanho não modifica porque uma aumenta, a outra diminui. Então, em equilíbrio, vai ficar no mesmo tamanho, mas, na verdade, a pessoa está com anemia de todas as causas aí. Então, se a gente olhar de novo esse exame de sangue, olha lá, pessoal, a gente começa a perceber que, ó, hemoglobina extremamente baixa, hematócrito extremamente baixo, né, o VCM. Então, esse está fácil. Esse você olha e fala, opa, tem uma anemia instalada. Porém, tanto é que aqui, ó, VCM microcitose. Até o próprio laboratório já coloca uma observação. Só que aí você vai identificar se essa deficiência é falta de ferro ou falta de B6. Né? Então, vamos lá. Anemia por deficiência de cobre, também a falta de cobre leva à anemia por uma má utilização do ferro. Então, o corpo ele não consegue utilizar esse ferro de maneira eficaz. Então, não adianta só, por exemplo, suplementar ferro se a pessoa estiver anêmica. Tem que dar uma olhada se ela também não está com deficiência de cobre também, porque senão o corpo não vai conseguir utilizar de forma correta esse ferro. Então, menos cobre, menos chegada de ferro na medula e nas mitocôndrias musculares, hepáticas, adipocitárias, e o ferro é muito importante. Aonde? Nas mitocôndrias. Então, quando a pessoa está anêmica, o metabolismo dela também está baixo. Então, às vezes a pessoa chega no seu consultório e fala assim, eu quero emagrecer, mas eu não tenho disposição, eu não tenho energia, meu metabolismo é muito lento, mesmo treinando 5 vezes por semana, eu não consigo perder peso. Claro, porque o ferro é extremamente importante para a mitocôndria. Se está com deficiência de ferro, essa mitocôndria não vai funcionar bem. Vocês sabem que mitocôndria é nossa usina de energia, principalmente de gorduras ácido graxo, né? Então, não tendo ferro, não tem funcionamento ideal de mitocôndrias. Muito bem. Então, ferro sérico normal, ferritina normal, cobre normal, vitamina A normal, mas a hemoglobina baixa e VCM reduzido, e aí? O que pode ser? Né? Então, a gente vai ter que avaliar outras coisas. Então, a gente vai ter que avaliar B12, vai ter que avaliar ácido fólico e também você precisa identificar outros sinais e sintomas. Se a pessoa tem infecção de repetição, por exemplo, candidíase, ou, como se diz, infecções de garganta, né? Cabelo e unha, se o cabelo está caindo, se a unha está fraca, se tem uma boa cicatrização, né? Como que está o nível de T3, às vezes a pessoa está entrando aí no hipotiroidismo, esse T3 está baixo, e aí também pode ocorrer todos esses sintomas aqui. Uma coisa importante que a gente precisa avaliar também é zinco e vitamina A. Então, suplementar vitamina A pode reduzir o ferro sérico, ou seja, o ferro sanguíneo. Isso será normal desde que a gente consiga aumentar a hemoglobina, mostrando que a vitamina A e o zinco ajudam na mobilização de ferro no sangue para os tecidos, incluindo a medula e a maior síntese de hemoglobina. Então, vocês percebem que não é apenas suplementar ferro. A gente tem que suplementar ferro, vitamina A, zinco, cobre. Então a gente precisa fazer uma avaliação mais completa do que apenas falar assim, tá com falta de ferro, vamos suplementar ferro. Não, calma. Vamos ver qual é os outros nutrientes que também está com deficiência, porque se você suplementar só ferro, pode ser que seu corpo não consiga utilizar esse ferro de maneira adequada. E aqui tem um quadrinho bem interessante, pessoal, porque mostra que tipo de anemia é de acordo com a avaliação de exame. Então, por exemplo, CCHCM, vamos pegar uns 3 exemplos aqui. Ó. Então, vamos pegar o VCM aqui. Ó. Se o VCM estiver alto, pode ser anemia megaloblástica. Se ele estiver baixa, ferropênica. Se estiver baixa, pode ser também uma questão inflamatória. E se estiver alta, pode ser também uma anemia perniciosa. Se a gente pegar aqui ó, os eritrócitos, o eritrócito baixo ele pode ser qualquer uma dessas anemias. Então, você vai ter
tanto eritrócito, quanto hematócrito, quanto hemoglobina. Então, você vai ter que avaliar outros marcadores e outras vitaminas e minerais para você identificar que tipo de anemia é. Ou se é uma inflamação apenas. Porque às vezes a pessoa está inflamada, a ferritina está extremamente alta, o ferro está bom, e é uma questão inflamatória. Então, você olha ali, tem muito colega que olha a ferritina alta, fala, vai ter que fazer sangria. Mas você olha o ferro, ele está ali perto do limite inferior ideal, não está um ferro em exagero, mas a ferritina está alta. É um processo inflamatório. Não precisa fazer sangria. Se você fazer sangria, provavelmente essa pessoa vai ficar anêmica, porque ela não está com excesso de ferro. Muito pelo contrário, ela está inflamada. Aqui uma. Oi, Desculpa te interromper, boa tarde. boa tarde. Vou fazer uma pergunta. O que é essa sangria que você já explicou, por favor? Sangria é como se fosse uma doação de sangue. Né? Então, a pessoa está com excesso de ferro no sangue, a pessoa vai lá e tira sangue. Isso acontece geralmente em homens, porque o homem não menstrua, a mulher já menstrua, né? Então ela não vai ter excesso de ferro quase que nunca. Né? Geralmente as mulheres têm anemia e não excesso de ferro. Mas o homem, como o homem não menstrua todo mês, às vezes ele tem excesso de ferro e o médico recomenda uma sangria, que é tirar um pouco de sangue para diminuir esse ferro no sangue. Tá bem? Perfeito, obrigada. Nada. Então a gente tem lá outros marcadores aqui, ferritina baixa, pode ser uma anemia ferropênica, porém uma ferritina alta é uma inflamação. Tá? Então a gente tem aqui todos os marcadores aí. Então falamos bastante sobre, quase deu meia hora aí só falando sobre a parte vermelha do sangue. Vamos falar um pouquinho agora de ácido úrico. Então, se a gente pegar o ácido úrico aqui, o ideal do ácido úrico, se você pegar o valor de referência, para homens é entre 3,5 e 7,2, tá bem fraquinho aí, mas acho que dá para ver. Em mulheres é de 2,6 a 6, perdão. De 2,6 a 6. Só que o valor ideal para homens é abaixo de 4,9 e o valor ideal para as mulheres é abaixo de 3,9. Acima disso, já está saindo do valor ideal, e quando a pessoa está com ácido úrico alto, você tem três fatores aí que a gente pode falar desse ácido úrico. Primeiro, a pessoa pode estar bebendo pouca água. Então, quando a pessoa bebe pouca água, esse ácido úrico fica muito mais concentrado e aí eleva-se esse ácido úrico. Segunda coisa, pode ser bebedores de bebidas açucaradas. Então, refrigerante, muito refrigerante, pode ser suco de caixinha, suco de garrafa, né? Tem um monte de gente que fala assim: mas eu bebo suco de uva integral. Péssimo, né? Cheio de frutose, cheio de açúcar. Então, excesso de frutose causa, e excesso de frutose, pessoal, não é suco de fruta natural, não é comer fruta, né? Para você comer fruta, você teria que comer um balde de frutas por dia para o seu ácido úrico subir. Aqui é consumo de bebida industrializada com excesso de frutose, com excesso de açúcar. Então, esses sucos de caixinha, suco de garrafa, suco de pozinho e refrigerantes, tá? Ou inflamação. Às vezes a pessoa fala, não bebo nenhuma bebida açucarada, mas o ácido úrico está alto, provavelmente a pessoa está inflamada. Tá? Inflamação de baixo grau. Então aqui, o valor de ácido úrico, o problema do ácido úrico que quando você aumenta, né, essa hiperuricemia, você apresenta riscos aumentados de danos cardíacos, renais, vasculares e evento cardiovascular. Então, se você tratar do ácido úrico, você reduz esse risco cardiovascular. E o ideal aqui, isso aqui eu tirei, eu fiz um print de um exame real do meu consultório, de um paciente, ele estava com ácido úrico 5,2 e aqui mostra, valor ideal para homens é abaixo de 4,9. Sugere-se hipertensão e doença cardiovascular com esse ácido úrico alto. Então ele está próximo do ideal, né?
Muito bem. E por que esse ácido úrico é interessante manter ele mais baixo? O que acontece quando ele aumenta? Então, muita oxidação de cobre, né? Então, essa oxidação vai fazer com que você oxide LDL colesterol ruim, né? Você diminui a ingestão de arginina, aumentando sua degradação, ocorre-se um estresse oxidativo, uma disfunção no óxido nítrico, uma inflamação, como eu falei para vocês, e toda essa cadeia de interleucinas inflamatórias, né, TNF-alfa, interleucina 1, 6, 10 e 18, isso tudo vai fazer com que você tenha uma inflamação e o ácido úrico aumentado. Então, nós temos aqui, ó, a hiperuricemia, causando vários problemas, principalmente de rim, né? O ideal, né, o normal, na verdade, o ácido úrico, ele é um importante antioxidante. Então, a gente tem que ter o ácido úrico na normalidade dele do ideal, ou seja, homens abaixo de 4,9, mulheres abaixo de 3,9. Ele regula a pressão arterial, ele regula a retenção de sódio e ele é um poderoso antioxidante. Já ele em excesso pode causar aterosclerose, infarto, AVC e tudo mais, até diabetes tipo 2. Então, olha lá. Indesejável para homens acima de 4, indesejável hipoglicemia, né? Ou seja, abaixo, né? Abaixo de 4 e abaixo de 3 já não é tão legal. Aqui diz o ideal para homens entre 4 e 6 e mulheres 3 a 5. Eu gosto de trabalhar homens de 4 a 4,9 e mulheres de 3 a 3,9. Tá? E aqui a gente sempre tem que avaliar os riscos. Aqui, quando está acima de 7 para homens e acima de 6, realmente há um problema. Então, a prioridade vai ser baixar esse ácido úrico. Fatores de risco, ou seja, o que faz aumentar esse ácido úrico? Excesso de proteínas animais, principalmente carne vermelha e mar, né? Frutose e polióis, excesso de frutose, como eu expliquei para vocês. Etanol, consumo de álcool. Disfunção mitocondrial, se a sua mitocôndria não estiver funcionando bem, uma inflamação, sedentarismo, jejum e perda de massa muscular também faz com que esse ácido úrico aumente. Intoxicação por drogas e chumbo, tem muita gente que eu vejo no consultório com intoxicação por metais pesados. Olha aí o que eu falei para vocês, ó, desidratação, função renal prejudicada e obstipação intestinal. Então, se o seu intestino estiver ruim, a gente conversou bastante na outra palestra sobre intestino. Então, se o seu intestino estiver ruim, você não estiver evacuando direitinho, você vai ter um super crescimento bacteriano do intestino delgado e esse leaky gut, formando esse intestino gotejante, vai fazer com que o seu ácido úrico aumente também. Muito bem, vamos falar um pouquinho agora de insulina. Vocês veem que eu estou dando uma passadinha em cada exame, porque se a gente for aprofundar, a gente vai falar, vai ser uma palestra só para ácido úrico, uma palestra só para insulina, uma só para sede vermelha. Então, eu estou dando uma passadinha em cada exame para vocês verem que a visão tem que ser diferenciada. Não adianta a gente só bater o olho no valor de referência e falar, isso é por causa disso. Não, tem que ser o valor ideal. Tá? Para onde o corpo está indo. A insulina, pessoal, é interessante vocês pegarem o valor de referência. Ó, o valor de referência está bem apagadinho aqui, mas é para ler. Ó. É de 3 a 25. Então, seria interessante vocês dividirem isso em tercil. Então, você pegar o primeiro tercio, então você vai fazer 25 menos 3, isso vai dar 22. Dividido por 3, vai dar 7,33 cada tercio. Então, como começa no 3, então você vai fazer 3, que é o valor mínimo, mais 7,33, então o primeiro tercio vai ser entre 3 e 10,33. Aí você vai acrescentar mais 7,33.
para saber qual é o segundo tercio. Então, o segundo tercio vai ser de 10,33 a 17,66. E o último tercio vai ser 17,66 mais 7,33, que vai dar os nossos 25 aqui, que é o limite dentro do valor de referência. Pois bem, só que eu não quero o valor de referência. Qual que é o valor ideal para a insulina? Então, a gente tem que trabalhar sempre aqui, ó, no primeiro tercio. Esse é o valor ótimo, né? Se você trabalhar aqui entre 3 e 10, é um valor muito interessante. Porém, o valor ideal mesmo que a gente fala, ó, qual que seria o top, né? Onde eu vou ter o melhor emagrecimento, onde eu não vou ter resistência à insulina, de 4 a 6. Esse seria o valor, assim, excelente. Você olha para o exame do seu paciente, se ele tiver entre 4 e 6, você fala, rapaz, tá bonito na dieta, né? Esse seria o melhor dos mundos. Então, por exemplo, aqui, ó, nesse exame, tá em 12,75, tá no segundo tercio. Não está bom. E se a gente for contar que o ideal é de 4 a 6, ele está o dobro do ideal para um bom emagrecimento. Então, eu falo muito, principalmente para as mulheres que têm SOP, né, síndrome do ovário policístico, que já tem uma resistência à insulina grande. Falo para elas, quer emagrecer? Tem que trazer essa insulina o mais próximo possível no primeiro tercio. E se ficar entre 4 e 6, é onde você vai começar a ter um emagrecimento, uma perda de gordura mais rápida, porque aí você não tem nenhum tipo de resistência à insulina, e quanto menos insulina no seu sangue, melhor vai ser a sua oxidação lipídica. Tá bem? Aqui nós vemos HOMA-IR também, né? Que é a quantidade o marcador de resistência à insulina. Então você divide a sua glicemia pela insulina e você vai ter o HOMA-IR. O ideal aqui tá aqui, ó, até 2,7. Aqui tá 2,7. Mas o ideal do HOMA-IR é entre 1 e 1,5. Não é 2,7, né? O valor de, como eu falei para vocês, repetindo. O valor de referência não é, na verdade, a nossa referência. E o HOMA-beta é a quantidade, é a porcentagem com que o seu pâncreas está funcionando. Então, olha só, o pâncreas dessa pessoa aqui do exame está funcionando a 200%. Não é o ideal. O ideal é o mais próximo de 100 possível. Ah, Gustavo, mas eu já peguei exame que aqui está com 75. Se a pessoa estiver com uma insulina ótima, uma glicemia ok, aí você desencana desse valor de HOMA-beta. Porque aí ele vai dar menor e vai falar, o seu pâncreas está indo à falência. Isso não é verdade. Mas quando os valores de insulina e glicemia estão baixos e são ideais, pode desconsiderar o valor do HOMA-beta. O HOMA-beta ele vai te dar um bom parâmetro quando essa insulina e quando essa glicemia estiver um pouco mais alta. Muito bem, aqui ó, eu deixei duas calculadorinhas aí para vocês calcularem tanto o HOMA-beta como o HOMA-IR, tá? Então aqui no HOMA-IR é só você colocar glicose vezes insulina dividido por 405, e aqui também, aqui é por miligramas por decilitro de sangue, e aqui por milimols por litro de sangue. Então são dosagens diferentes aí, né? São unidades diferentes de medida. Então aqui é a mesma coisa, glicemia vezes insulina, só que aí é dividido por 22,5. Então são calculadoras diferentes, mas depois eu vou disponibilizar esse material. E aí, se vocês quiserem entrar lá e tiverem o exame de vocês, ou mesmo de algum paciente, e quiserem fazer o cálculo de HOMA-IR e HOMA-beta, dá para fazer. Então, olha só que interessante. Aqui, ó, se a gente pegar, a insulina dele está em 12 e a glicemia dele está em 92, não, na verdade, o cálculo é o seguinte, para esse HOMA-beta diminuir, ó, ele estava 200, e o HOMA-IR 2,7. Para esses valores diminuir, essa insulina tinha que bater 9
e a glicemia mais ou menos 92. Quando a gente calcula, esse Roma Beta vai baixar para 115 e esse Roma IR a 2,11. Esse seria o primeiro objetivo. Como que a gente faz isso? Diminuindo o carboidrato da dieta, reduzindo o índice glicêmico desse carboidrato, colocando carboidratos de índice glicêmico menor. Então, quando eu vejo, às vezes, nas redes sociais, e tomem cuidado vocês que estão formados ou irão se formar com essa informação, porque eu vejo bastante isso em rede social. Quando eu vejo lá, uma refeição super bonitinha, com mandioquinha, com frango, com legume e verdura, aí põe lá a quantidade calórica, 480. Aí coloca do lado lá um lanche de pão francês, com mussarela, com não sei o que, e põe lá 480 calorias. Gente, a caloria pode ser igual, mas a qualidade dos alimentos são completamente diferentes. Então você está pegando um pão francês que tem um índice glicêmico mais alto, que tem um monte de glúten, que é farinha branca, contra um alimento que tem um índice glicêmico mais baixo, que tem gorduras boas. Então tomem muito cuidado com essa informação que vocês vão colocar ao público, porque eles vão achar que é a mesma coisa, e não é. Né? Então vai influenciar totalmente aqui, ó, na inflamação do corpo, na quantidade de insulina. Né? Então a pessoa achar que ela pode comer um pão francês que vai ser a mesma coisa que uma mandioquinha, à noite principalmente, né? Tá errado. Então a gente precisa tomar muito cuidado com a informação que a gente dá ao público. Muito bem. Aqui, ó, forte indicativo de comprovação de resistência à insulina. Mesma coisa, tirei um print da tela e coloquei aqui, ó, para vocês, ó. Então, de acordo com o estudo, pacientes com razão de triglicérides HDLs maior que 3,5 têm resistência à insulina diagnosticada. Olha só que interessante. Então, essa pessoa aqui com triglicérides de 210, um HDL de 45, que é baixo, né? E aí um valor de razão, né, calculado de 4,67, ou seja, maior que 3,5. Então, às vezes, você não precisa nem olhar para a insulina. Você vê outro marcador, como o triglicérides de HDL, faz essa razão que você já vai chegar na resistência à insulina. Às vezes, o paciente passa no seu consultório e leva exames incompletos, não tem lá valor de insulina, não tem valor de glicemia, mas tem lá triglicérides de HDL, você pode usar isso para determinar, e isso tem bibliografia comprovando essa resistência à insulina de acordo com essa razão de triglicérides de colesterol HDL. Muito bem, vamos falar um pouquinho sobre vitamina D. Vamos lá. Pessoal, tá tudo bem aí? Tá todo mundo vivo? Sim. Tudo bem, professor? Então vamos continuar. Sim, tranquilo. Então tá bom. Vão anotando as questões aí. Vão anotando as questões aí que no final da aula a gente vai discutir bastante sobre isso, tá? Sobre esses exames, sobre as dúvidas de vocês. Então, se vocês pegarem aqui, ó, geralmente não tem esse normal aqui, ó, no valor de referência. Isso é só alguns exames que tem. Geralmente, o que ele põe aqui, ó? Deficiência menor que 20. Então, ele fala aqui que acima de 20 tá bom. Acima de 20, pessoal, não tá bom. O ideal mesmo, vocês vão ver, os valores ideais são bem diferentes, bem longe desses 20 nanogramas por mililitro de sangue aqui. Vocês veem que num tratamento, eu também fiz questão de colocar esse slide aqui, que num tratamento de reposição de vitamina D, então, ó, a pessoa estava com 31 aqui em abril, aí baixou para o dia 25, aí a gente começou a suplementar. De 25,7 foi para 44, e com uma suplementação pelo médico de 10 mil por dia, aí ela subiu para 74 nanogramas por mililitro de sangue. Então, a vitamina D ideal, anotem aí, ó, entre 40 e 60. Então, a gente sabe que a vitamina D, ela é extremamente importante para o nosso sistema imunológico, ela é extremamente importante para a nossa saúde mental. Tem vários estudos mostrando que doenças cognitivas
é devido à deficiência de vitamina D. E para os pequenos, a vitamina D é extremamente importante para crescimento celular, função neuromuscular e também para os idosos, saúde mental. Olha aqui, ó. Tá? Então, estudos recentes concluem que indivíduos com níveis séricos ideais de vitamina foram associados a resultados clínicos favoráveis com menor taxa de mortalidade por todas as causas. Então, quem tinha mais vitamina D morria menos por todas as causas e até mesmo câncer. Então, se a gente for ver pelo pé da letra, aí, a vitamina D é extremamente importante. Para a gente fechar essa primeira parte, então, eu trouxe um quadrinho aqui que a gente começa a perceber qual a diferença da medicina tradicional para a nutrição funcional. Eu comecei com nutrição esportiva, então eu era muito, como eu vim da educação física e depois eu fui fazer nutrição, eu vim na pegada de nutrição esportiva e depois eu fui me interessando por nutrição funcional e hoje eu sou completamente apaixonado pela nutrição funcional. Não que eu tenha saído da nutrição esportiva, mas agora eu pratico uma nutrição esportiva funcional. Então, se a gente pegar um exame com hemoglobina baixa, a medicina tradicional vai apenas suplementar ferro. Já uma nutrição funcional, ela vai avaliar a inflamação, leucócitos, relações neutrófilo-linfócito, PCR, avaliar ferro, zinco, B9, B12, cobre, vitamina A, vitamina C. Então, a gente vai ver muitas outras coisas, não só simplesmente, suplementa ferro. O colesterol alto, o que a medicina tradicional faz? Usa estatina. Usa estatina, compromete fígado. Então, você cobre um santo para descobrir outro. Aqui na nutrição funcional, o que a gente faz? Avalia a qualidade do colesterol. A ApoB é o marcador que mostra se o seu corpo está oxidando muito LDL. Você vê se você tem a ApoA ideal para manter esse HDL alto. Você avalia LDL, você avalia LDL, você avalia como está o fígado, se esse fígado não está comprometido, se você não está com gordura no fígado, se esse colesterol já comprometeu a função hepática, então você vai ver gama-GT, TGO, TGP, LDL peroxidado, para ver se não está com falta de antioxidantes, e se estiver com falta de oxidante, você vai pôr vitamina C, vai pôr vitamina E. Avaliar glicação, hemoglobina glicada, frutosamina, frutose, TSH alto. Então, o seu TSH está passando de 2,5, 3. O que o médico faz? Usa levotiroxina. O que nós, da nutrição funcional, fazemos? Avalia T3, T4 livre, a relação desse T3, T4, se não está com falta de zinco, de selênio, de iodo, se não é uma anemia, se não é falta de ferritina, se tem esse T3 reverso e por isso essa T3 está baixa, Então, se os anticorpos anti-TPO estão combatendo a sua própria tireoide. Então, olha a diferença, pessoal, quando a gente olha para um olhar de nutrição funcional, como a gente trata o indivíduo como um todo. Não é apenas falar assim, é isso aqui. Não, avalie o todo. Avalie um conjunto de coisas para você conseguir determinar o que realmente está com deficiência. Então, pirâmide de prioridades da nutrição funcional. Então, lá na base da pirâmide, o que você vai ter que ver? Nutrição. Então, como que essa pessoa está comendo, se essa pessoa está comendo muito alimento ultraprocessado, muito alimento industrializado, como está o sono e o descanso dessa pessoa, se ela está dormindo no mínimo 6 horas por noite, se esse sono está contínuo, se está no horário correto, se ela não está indo dormir muito tarde, acordando muito tarde, porque aí também não adianta. Se ela está fazendo atividade física, contato com a natureza, emoções, amor, pensamentos, se ela faz ou não meditação, se ela pratica a sua fé e a sua espiritualidade em alguma igreja, algum centro, Isso é importante para o ser humano. Aí depois você vai avaliar alergias e sensibilidades alimentares. Então, muita gente, vocês vão ver que eu vou falar um pouquinho agora sobre sensibilidade ao glúten,
vocês vão ver que muita gente tem sensibilidade ao glúten e não sabe. Muita gente vai se identificar com alguns sintomas que eu vou falar a seguir. Se essa detoxificação hepática tá boa, às vezes a pessoa já acorda com dor de cabeça, já acorda nauseada, né? Como é que está a sua saúde gastrointestinal? Se a pessoa está com uma inflamação de baixo grau, como que está o funcionamento mitocondrial dela, se ela não está em estresse oxidativo, né? Como está a metilação no corpo dela, se ela está fazendo todas as conversões de vitaminas e minerais, se ela está com deficiência de vitaminas do complexo B, vitaminas A, D, E e K e outras vitaminas minerais, se está consumindo ácidos graxos essenciais. Então, a gente tem tudo isso para avaliar, mas começando aqui, ó, pela base. Não adianta você suplementar vitaminas e minerais se o intestino não estiver bom, ela não vai ter absorção, se a pessoa não estiver dormindo direito, né? Então, se a nutrição dela não estiver adequada. Então, a gente precisa ver todas essas coisas aqui em termos de prioridades, tá? E hemograma, né? Então, se a gente for falar novamente de hemograma, a gente tem que ver o perfil nutricional, deficiências de vitaminas, minerais, a gente pegar primeiro a urina da manhã, né? Pegar também selênio, zinco, cobre, manganês, o sangue total, né? Ferritina, saturação de transferrina, vitamina C. Se tem uma isso é muito interessante, fazer uma avaliação de metais pesados. Eu vejo muita gente com excesso de alumínio, principalmente no corpo, né? Alumínio, arsênico, chumbo, cádmio, níquel, mercúrio. De onde vêm esses metais pesados? Tinta de cabelo, esmalte de unha, maquiagem, café em cápsula. Então, todas as cápsulas de café elas são envolvidas por dentro com alumínio. Então, isso intoxica o alimento. E se essa detoxificação não estiver boa, você vai ter um excesso de alumínio, e o alumínio em excesso, ele é disruptor endócrino, vai começar a causar, a sua tireoide vai começar a ficar em mau funcionamento, né? E aí você vai em cima de zinco, selênio, iodo, e não é excesso de alumínio, que você tem que detoxificar esse alumínio primeiro, né? E aí depois, se precisar suplementar selênio, zinco, senão não adianta nada. Tudo bem. E se o seu paciente apresentar sinais e sintomas ou uma doença relacionada à inflamação, como doença autoimune, artrite, depressão e doença intestinal, devemos pedir, principalmente, PCR, hemograma completo, ferritina, que aí você vai ver se a ferritina estiver alta, vai mostrar que ele está inflamado, e fibrinogênio. Fibrinogênio mostra coagulação sanguínea. Se tiver muito alto, pode estar causando aterosclerose, inflamação, excesso de radicais livres, né? O cobre também muito alto indica inflamação. Se houver sinais e sintomas de detoxificação prejudicada, estresse oxidativo, doença relacionada ao estresse oxidativo, como Parkinson, Alzheimer, hepatite, esteatose hepática, nefropatia, né? Tem que avaliar o quê? Gama-GT, TGO, TGP, selênio, cobre, ferritina, zinco e manganês. E para avaliar riscos cardiovasculares, a gente analisa principalmente colesterol total, HDL, LDL, ApoB e ApoA, e fibrinogênio, microalbuminúria e PCR. Muito bem. Para identificar a saúde tiroidiana, então se a pessoa está com mãos e pés frios, dificuldade de emagrecimento, pele seca, queda de cabelo, constipação, a gente avalia TSH, T4 livre, T3 livre, anticorpo, anti-TPO, antitiroglobulina, tiroglobulina, T3 reverso, zinco, selênio, iodo, vitamina A e ferritina. Na resistência à insulina, você precisa dosar não só a glicemia, mas também precisa dosar insulina, hemoglobina glicada, triglicerídeos e HDL. Porque às vezes você pega essa resistência à insulina aqui, ó, como eu expliquei para vocês, nos triglicerídeos e HDL. Às vezes aqui está tudo normal, e aqui está já com erro no metabolismo de carboidrato, principalmente quando a gente fala em triglicerídeo, tá? Podemos calcular, então, o ROMER, como eu expliquei para vocês.
E para análise hormonal do cortisol, a gente pede SDHA, ACTH e cortisol. Por quê? Porque isso aqui pode, a pessoa pode não estar dormindo muito bem e ela estar com deficiência adrenal. A adrenal dela, a glândula adrenal, não está liberando cortisol suficiente. Então a gente também precisa pedir cortisol salivar, progesterona, testosterona, DHT e estradiol. E para avaliar a doença celíaca, e aí, gente, é diferente. Doença celíaca de sensibilidade alimentar ao glúten, que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês, né? Mas a gente pode avaliar com IgA e IgG e antigliadina, né? Esses exames aqui é bem fácil de pedir. E para intolerância à histamina, aquela pessoa, por exemplo, muito alérgica, rinite, ou bebe um vinho, começa a espirrar, ou começa a dar coceira, então ela tem intolerância à histamina, é muito comum nas pessoas alérgicas. Cuidados que devemos ter quando pedido de exames laboratoriais. Então, pedir sempre para o avaliado ficar 12 horas em jejum. Geralmente, eu peço, quase 95% das vezes, eu peço para o meu paciente ficar 12 horas de jejum, não 8 horas, 12 horas, tá? Qualquer indivíduo pode solicitar o exame a si mesmo, pedindo através de formulário e solicitação própria no laboratório. Entretanto, para essa forma de pedido, o pagamento é só particular. Gustavo, nutricionista pode pedir exame? Pode. Porém, a maioria dos laboratórios não aceitam o nosso pedido, infelizmente, né? O CRN já brigou, já falou, mas eles ainda insistem em não aceitar o nosso pedido. Então, o que nós devemos fazer? Ou ter um laboratório parceiro que aceite nossos pedidos, ou pedir para o paciente passar em algum médico, um clínico geral, uma ginecologista, qualquer médico, e falar, ó, meu nutricionista pediu esses exames, doutor, você pode passar para mim, que o convênio não aceita que é nele, e aí o médico, a bom grado, geralmente eles fazem, tá? Então vamos fechar a nossa palestra falando um pouquinho de sensibilidade ao glúten e acantoses nígricas. Então, tem vários artigos, vários estudos mostrando que a pessoa tem manifestações celíacas extraintestinais de sensibilidade ao glúten. Então vocês vão ver que muitas vezes a pessoa não tem alergia ao glúten, mas ela tem uma hipersensibilidade ao, né? Então, periodontite, por exemplo, já foi demonstrada que é uma inflamação devido a uma disbiose do nosso intestino relacionada ao glúten. Ó, aftas, gengivite, olha aqui, ó, gengivite, tá? Aqui, ó, sintomas de adultos não celíacos sensível ao glúten. Ó, periodontite relacionada à disbiose. Dermatite eptiforme, manifestação celíaca extraintestinal. Olha só. Então, se você tem dermatites pelo corpo, não precisa ser só eptiforme, mas se você tem alguma dermatite, pode ser uma manifestação de sensibilidade ao glúten. Qual que é o problema do trigo, pessoal? Eu não sou contra o pão. O problema é que às vezes a pessoa vem com um intestino permeável, né, que é o leaky gut, que eu já expliquei para vocês na outra palestra. Infelizmente nem todos estavam presentes, mas quem estava vai lembrar. Então, o problema do trigo, principalmente, é que ele inibe a reparação de células epiteliais do intestino. Eu, antigamente, quando não estudava nutrição funcional, eu falava, não, eu não sou celíaco, não vou tirar o glúten, né? Não vou tirar o glúten dos meus pacientes. Porém, eu percebi que muita gente tem uma produção de gases em excesso. Às vezes a pessoa tem uma diarreia osmótica. Ah, tenho diarreia 3 vezes por semana.
que será? Tira o glúten. Provavelmente será isso. Né? O glúten ele também estimula a síntese de citocinas inflamatórias, ele estimula a resposta imune, ele aumenta a resposta adaptativa dos linfócitos T, ou seja, a infiltração de eosinófilos e a pessoa fica mais alérgica. O glúten ele altera a função de barreira intestinal. Então, eu vejo algumas pessoas que estão alérgicas a frutas. Por quê? Porque elas estão comendo tão errado. Esse intestino está tão permeável que ela come banana, ela tem alergia, ela come laranja, ela tem alergia, ela come quiabo, ela tem alergia. Não é que ela é alérgica a esses alimentos, é porque o intestino dela está tão ruim que ela demonstra alergia devido ao consumo excessivo de glúten sem reparar esse intestino. Então, olha alguns sintomas aqui da sensibilidade ao glúten em pessoas não celíacas. Diarreia, constipação, hábito intestinal alterado, dor ou desconforto abdominal, inchaço, perda de peso, dor na boca do estômago, náuseas, arrotos, refluxo, aftas, dermatite, eczema, depressão, mente enevoada, ansiedade, confusão mental, dores de cabeça, dormência nos membros, sintomas semelhantes à fibromialgia, fadiga e falta de bem-estar. Então, tudo isso pode estar relacionado à sensibilidade ao glúten por pessoas que não são celíacas. Então, você não precisa ter todos. Pode ter um, dois. Muitas vezes a pessoa fala assim, nossa, eu tenho uma dor de cabeça que eu não sei mais o que eu faço. Eu falo para a pessoa, vamos tirar o glúten? 6 semanas. Vamos experimentar. Aí quando a pessoa volta, fala, e a dor de cabeça? Nossa, passou. Nunca mais tive. Oh, será que foi glúten? Isso não quer dizer que a pessoa não vai comer glúten pro resto da vida. Talvez ela não vá comer glúten com frequência. Ah, vai comer uma vez a semana, uma pizza, quando tiver, mas não vai comer todo dia. Porque todo dia vai dar uma azia, vai dar um refluxo, vai dar náuseas. Né? Então, tira o glúten. Muitas pessoas têm essa sensibilidade e a gente não sabe, tá? E síndrome de Cushing. Então, síndrome de Cushing, vocês vão ver aquela pessoa que tem um ganho de gordura abdominal e uma perda de gordura em braços e pernas, né? E um depósito de gordura ao redor do rosto e na parte superior das costas. Então, a gente vê aqui, ó, esse calombinho, o famoso cupim, brincadeira, pessoal. Mas essa gordurinha aqui, ó, é excesso de cortisol. Esse rostinho mais arredondado, ó, você percebe que numa pessoa que não tem síndrome de Cushing, ó, esse rosto é mais quadrado, né? Não tem essa gordurinha nas costas. Essa gordura, às vezes, em algumas pessoas é tão grande que dá para a gente medir com a régua. Então, se você vê um paciente seu com esta gordura na parte superior das costas, é excesso de cortisol, aquela pessoa pilhada, né? Olha só, muita estria na barriga, dificuldade de cicatrização, rostinho arredondado, bochechinha rosada, osteoporose, braços e pernas finas, pele fina, esse ombro caído 45 graus, manchas na pele, ó, dificuldade de cicatrização. Ó, aqui a gente vê um clássico de síndrome de Cushing, ó, a gordurinha atrás do pescoço, ó, rostinho bem arredondado, né? Uma grande concentração de gordura abdominal, ombro caído 45 graus. Ó, olha a diferença quando você diminui o cortisol da pessoa. É a mesma pessoa. Às vezes nem emagrece, só o fato de diminuir o cortisol já dá uma diferença impressionante. Olha só, é a mesma pessoa, pessoal. Olha a diferença de rosto, né? Quando estava cheia de cortisol e quando a gente consegue equilibrar esse cortisol. E para finalizar, insulina, resistência à insulina e acantoses nigricans e hipertrigliceridemia. Então, a acantoses nigricans é um sinal de resistência à insulina. O que é acantose nigricans? Então, são essas manchas escuras que a pessoa tem
em algumas partes do corpo. Então, se você pegar aqui, ó, pescoço, axila, ó, principalmente pessoas de cor negra, né? Você percebe uma grande variação de cor. E isso aqui, ó, é resistência à insulina. Então, cantoses nígricas em mulheres obesas de uma população miscigenada é um marcador de distúrbio metabólico. Qual o distúrbio metabólico? Resistência à insulina. Olha lá. Outro dia eu estava no supermercado, vi um rapaz bem obeso, acho que ele devia pesar mais de 150 quilos, e você olhava para o rosto dele, ele tinha cantoses nígricas na testa, no pescoço. Falei, muito provavelmente esse rapaz tem diabetes aí e não está tratando porque está bem alto. Ó. Então, ó, diversos trabalhos têm considerado a cantoses nígricas marcador para muitos distúrbios endócrinos, entre eles diabetes e intolerância à glicose, frequentemente associado à obesidade. Então, para lembrar, pessoal, utilize os exames laboratoriais como referência para o seu atendimento. Um metabolismo equilibrado funciona melhor e trará a você melhores resultados e resultados mais expressivos. Resultados estéticos e mudança de composição corporal será uma consequência do equilíbrio metabólico. Então, se o corpo estiver desequilibrado, não adianta ir atrás de resultado estético. Corrige primeiro o metabolismo, que a consequência virá naturalmente a perda de gordura, o ganho de massa muscular. Repita o exame sempre que necessário e busque sempre esse equilíbrio metabólico. Eu repito esses exames a cada 3, no máximo 4 meses, dependendo de pessoas, até em 60 dias, dependendo do tratamento que a gente está fazendo, até em 60 dias eu peço novos exames. Então, o meu paciente hoje, ele faz de 3 a 4 exames completos durante o ano. Então, a cada 3, 4 meses eu estou pedindo exame que eu quero verificar. E é isso, o metabolismo está funcionando bem. Consequentemente, essa estética vai aparecer. Um programinha, um aplicativo que eu uso bastante, esse aqui você instala no seu computador, né? É um aplicativo pago, ele auxilia na leitura e interpretação de exames. Então, pessoal, isso aqui é uma ferramenta excepcional para vocês utilizarem. Chama CalcLab. Ele tem uma mensalidade anual aí, mas vale muito a pena. Às vezes você junta com 2, 3 colegas aí, dividem a assinatura e utilizam, porque isso aqui é fenomenal. Você coloca o documento em PDF nesse aplicativo. O aplicativo vai fazer a leitura desse PDF, tem que ser o PDF original do laboratório, tá, pessoal? Então tem que ser, não adianta ser um scanner, né, de exames, tem que ser o PDF do próprio laboratório. E aí você coloca, anexa, e aí ele vai fazer toda a leitura e fazer já todas as relações, todos os cruzamentos aí de dados, tá? E deixo uma frase aqui para vocês. O sucesso não tem a ver com quanto dinheiro você ganha, mas sim com a diferença que você faz na vida de outras pessoas. Muito obrigado pela paciência de vocês, por estarem aqui nessa segunda-feira, me ouvindo falar de exames. Aqui estão meus contatos, se vocês quiserem mais informações, eu tenho artigos, ou se alguém quiser ir conversar comigo no consultório para a gente conversar sobre a profissão, sobre como abrir um consultório, quais cursos devem fazer, eu estou aberto aí a gente conversar. É só marcar um horário, a gente bate um papo bacana aí. E vou abrir agora para nós, deixa eu parar a apresentação aqui, para nós conversarmos. Então, pessoal, estou aqui à disposição de vocês. Eu não sei como que a Marlene quer fazer, qual que vai ser a dinâmica. Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo. Meu nome é Ângela, eu sou membro da LAN. Tem algumas perguntas no site, tem acho que 2 pessoas com a mão levantada. Eu queria saber se o senhor fica mais à vontade,
que eu valendo, ou se o senhor quer que o pessoal interaja, como se o senhor se sente melhor, sei lá. Vamos primeiro. Tem muita pergunta escrita? Não tem, até que não tem muita. Então vamos primeiro nas perguntas escritas e depois a gente vai interagindo com o pessoal que levantou a mão aí. Tá bom. Tem uma pergunta aqui, que é sobre uma dúvida que a pessoa ficou lá naquele slide do cálculo do percentil. Tá, deixa eu voltar lá. Pera lá, pessoal, vamos lá. É fácil aquele cálculo lá, é porque às vezes, como a gente fala rápido, né? Às vezes não consegue acompanhar, mas vamos lá. Ih, fechei tudo aqui, peraí. Peraí, deixa eu abrir de novo. Já tá na mão aqui. Estão conseguindo ver? Sim. Voltar lá. O da insulina, né? Isso, correto. Vamos lá. Aqui, passou. Isso, esse. Ó, pessoal, então vamos lá, devagar, hein? A referência é de 3 a 25, perfeito? Então, 3 é o valor mínimo. Você vai pegar 25, que é o valor máximo, menos o valor mínimo. Isso vai dar 22. E aí você vai dividir por 3. Tá? Dividido por 3, esse valor vai dar 7,33. Então, você vai pegar o valor mínimo da referência com o valor do percentil que você pegou, que é 7,33. Então, 3 mais 7,33, ele dá 10,33. E é aqui o melhor percentil para o seu paciente ficar. Entre 4 e 6 é um percentil ótimo, mas se ele tiver abaixo de 10 já está legal, já está muito bom. E aí é só cada percentil você acrescer 7,33, que aí você vai achar o valor de cada percentil. Mas esse percentil é de acordo com o valor máximo e mínimo do valor de referência. Tá bem? Perfeito. A Mariana Schneider, ela pergunta se o SUS realiza todos esses exames bioquímicos. Sim. Não, eu não, né? O laboratório. Mas eu peço. Não, o SUS, ela pergunta se o SUS. Se o senhor sabe se o SUS realiza esses exames. Não sei dizer. Talvez se o médico indicar, talvez se o médico determinar, talvez aceite, sim. Agora, eu não sei se o médico do SUS vai querer pedir tudo isso. Outra pergunta, da Edna. Como sabemos se o cortisol está descompensado? Por exame bioquímico? Exame bioquímico. Então, é assim, ó, um cortisol ótimo, ele tem que estar entre 12 e 18. Se ele estiver acima, você está com excesso de cortisol. Então, está muito estressado, então a gente precisa fazer uma otimização desse cortisol, um equilíbrio, meditação, às vezes a própria alimentação mais regrada, exercício físico, já vai ajustar esse cortisol. Agora, se o cortisol estiver abaixo de 12, o cortisol pela manhã está 8, péssimo. Por quê? Porque esse cortisol baixo, cortisol ele serve para quê, pessoal? Nós ainda temos um gene pré-histórico no nosso corpo. Então, há muitos milhares de anos, o que o homem fazia? Quando o sol se punha, entrava na caverna, ficava em completo escuro. O máximo que tinha era uma fogueirinha ali para clarear o ambiente. E a primeira coisa que o homem fazia era sair da caverna e olhar para o céu, olhar para o sol. E isso ativa a nossa adrenal a produzir cortisol. Muita gente não faz isso, acorda muito cedo ou vai dormir tarde e acorda às 5 horas da manhã, ainda está escuro, e fica o dia inteiro dentro de um quarto, dentro de um escritório e não vê a luz do sol. Então você tem uma insuficiência adrenal e aí você passa o dia inteiro cansado, a gente brinca, né? Fala que parece um zumbi, fica zumbizando ali, e aí chega à noite, esse cortisol ele não cai o suficiente para você dormir. E aí a pessoa quer fazer faxina em casa, fica agitada, não consegue dormir. Isso é uma insuficiência adrenal. Então vocês vão ver muito paciente de vocês com esses sintomas.
eu acordo cansado, passo o dia cansado, só que chega à noite eu estou bem disposto. Por quê? Porque o cortisol não cai suficiente para você dormir, e aí não tem uma liberação ideal de melatonina, e aí a pessoa fica nesse ciclo vicioso de acordar cansada e não dormir direito. Tá bem? Mas dá para medir sim. Aí você mede cortisol e a CTH. Uma pessoa perguntou, o Calquilab usa qual referência? Porque dependendo do laboratório, eles têm referências diferentes, né? Isso é legal no Calquilab, pessoal, porque eles têm mais de 200 laboratórios cadastrados. Então, quando você colocar o exame lá, você vai também selecionar o laboratório. Então, eles têm lá Sabin, Fleury, Prevent Senior, Smart Labs, eles têm vários laboratórios, então você anexa o arquivo, seleciona o laboratório, coloca a idade da pessoa, o peso e a altura. Sexo, se é feminino ou masculino. Se for feminino, seleciona se é menopausado ou não, se está grávida ou não. Quando você coloca enviar exames, ele já faz todo esse cálculo para você. E se por acaso você trabalhar com um laboratório que não tem no Calquilab, você consegue mandar para eles vários exames desse laboratório e eles homologam o laboratório no Calquilab. E aí você começa a usar os exames. Então, é um aplicativo assim, quando eu descobri, eu só uso ele. Ele é sensacional, pessoal. Ele é muito bom mesmo. Legal. A Márcia Regina pergunta de que estado o senhor é. Pelo DDD, eu acho que é São Paulo, né? São Paulo, eu sou de São Caetano, do ABC, né? Então, eu moro em Santo André, mas eu atendo em São Caetano do Sul. A Emily aqui descobriu que o Calquilab dá 15 dias grátis. Isso, então para vocês experimentarem aí, ele dá 15 dias grátis, mas é sensacional, pessoal. Eu adorei esse aplicativo. A Rejane está perguntando se o senhor ministra esse curso particular, ou como é que se o senhor tem... Nós estamos, eu e um colega que é fisiologista, nós estamos formatando um curso que provavelmente vai sair agora no primeiro semestre de 2022, que a gente vai unir fisiologia do exercício, então para nutricionistas aprenderem o que é um exercício aeróbio ou anaeróbio, aí ele vai falar de toda essa parte de fisiologia do exercício e parte de exames hormonais, porque ele entende muito dessa parte de testosterona, de hormônios. E eu vou falar sobre exames laboratoriais, vou falar sobre parte intestinal. Então, a gente vai fazer um curso bem completinho aí. Pessoal, não é fazendo propaganda, mas me sigam nas redes sociais, principalmente no Instagram, que lá que eu posto a maioria das novidades, e quando abrir turma, é lá que eu vou divulgar. Tá? Mas não deixa de divulgar para a gente também, que a gente divulga aqui no Lampro. Tenho total certeza que eu farei isso, Angela. Tem uma pergunta, a Adriana, ela quer trabalhar, vai começar a trabalhar o ano que vem, ela tem interesse, né, na área funcional, ela pede para o senhor indicar algum curso online de funcional ou uma pós? Sim, olha, eu indico para vocês o curso do professor Gabriel de Carvalho, é excepcional o curso de exames laboratoriais do Gabriel de Carvalho, 2.0, e o curso de nutrição funcional também do Gabriel. Agora, para quem gosta da parte intestinal, o curso do professor Murilo Pereira é o melhor que tem. Então, nós temos aí o curso do professor Henrique Freire. Para quem quer iniciar nessa parte de exames laboratoriais, é um curso mais tranquilo, com uma linguagem mais facilitada. O do Gabriel de Carvalho é mais rock and roll, é um curso mais pesado e mais caro também. O do Henrique, vocês conseguem pela VP, né, pela Valéria Pascoal, né? E aí tem o curso do Henrique Freire, que é excelente também de exames laboratoriais. É pelo menos uma base bem legal, vocês vão conseguir. A Karina perguntou, os exames de vitamina D, metais pesados ou estaminas podem ter bons parâmetros para um possível tratamento de enxaqueca? Sim, nossa, fantástico. Então, a vitamina D baixa, primeira coisa,
precisa corrigir. Infelizmente, nós nutricionistas só podemos prescrever 4.000 I por dia, mas eu vejo muitos médicos que veem essa importância de uma prescrição mais alta, e às vezes você pede para a pessoa ir ao médico e fala para ele, doutora, eu fui no Nutri, mas ele só pode prescrever 4.000 I, e pediu para ver se a senhora acha interessante suplementar 10.000 por dia, e aí fica a critério do médico. E metais pesados, excelente pergunta, porque realmente, alumínio principalmente, eu vejo muitas mulheres com problema de intoxicação por alumínio, porque o fígado já não está lá, essas coisas, não está conseguindo fazer um detox legal, e vocês, meninas, usam muita maquiagem, muita tinta de cabelo, às vezes consomem café de cápsula o dia todo, e aí tem essa intoxicação por alumínio. Aí o que tem que fazer? Suplementar silício e utilizar aloe vera, que aí você vai fazer um arraste desse alumínio para fora do seu corpo. Não façam isso, lógico, se estiverem grávidas, porque senão esse alumínio vai todo para o nenê. Então não pode fazer essa desintoxicação com a pessoa gestante, né, com a mulher gestante. Vamos lá. De alumínio intoxica também. Também. Bem lembrado. Né? Então, se você faz a sua comida na panela de alumínio e raspa a colher no alumínio, né, e esquenta esse alumínio, também vai intoxicar o alimento. Desodorante. Tem que alumínio. Desodorante sem alumínio. Né? Então, tem muita coisa aí que a gente precisa observar. Deixa eu ver agora quem é que estava com a mão levantada. Você não foi embora? Foi embora. Bem, 1, 2, 3. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? O microfone está aberto. Clorela ajuda na desintoxicação também, Karina, bem lembrado. Clorela é ótimo. Bem, professor, desculpa. Alguém pergunta aqui qual panela melhor. Eu uso de inox, mas também há controvérsias, né? Também. O pessoal usa muito panela de vidro. De vidro é boa? Mas é caro, hein? Mas é boa. Bem, professor, muito obrigada pela sua participação, mais uma vez aqui, mais uma vez todo mundo aqui elogiando o curso, aula excelente, ótima didática, o pessoal gostou muito. Em nome da LAN, eu agradeço por mais uma oportunidade de estar aqui aprendendo, né, com você, e mais uma vez a gente só tem que deixar as portas abertas, já deixou aqui seus contatos, a gente fica à disposição para divulgar os cursos, e de repente uma parceria, quem sabe, sim, né? Sim, eu agradeço vocês demais pelo convite, e adoro ter essa interação com vocês. Gostaria muito mais que fosse presencial, mas infelizmente esse ano a gente não consegue ainda, mas acredito muito que ano que vem nós vamos conseguir. Pessoal, eu só peço uma gentileza para vocês, que isso também ajuda a divulgar todos nós. Vamos todo mundo tentar, os que quiserem, né, abrir a câmera, a gente bater uma fotografia da tela e postar no Instagram. Aí vocês marcam e me acompanhem. E o Instagram é @Lázaro_Nutri. Então vamos bater uma fotografia desta tela com muita gente aí juntos, né? Então vamos ver se todo mundo consegue abrir a imagem aí, pelo menos para a gente conseguir fazer essa foto bem bonita aí. E me marquem, que aí eu reposto vocês lá no meu Instagram e a gente entra em contato. E as portas lá do consultório estão abertas se vocês quiserem bater um papo, conversar sobre como abrir um consultório, o que estudar e tudo mais, tá bom? Vamos lá? Então, faça uma pose, 1, 2, 3 e vai! Muito bem. Pessoal, muito obrigado, viu? Vocês estão sempre à disposição aí para o que vocês precisarem. E, Ângela, vamos sim abrir uma parceria com o pessoal da LAN, quando abrir os cursos aí, quem sabe em desconto legal, né? Metade do preço, quem sabe, vou falar com o pessoal lá. Aí você já pode iniciar aí a profissão com um curso já.
Tá bom? Muito bom, muito obrigado, professor. Mais uma vez, agradecemos a sua presença e agradecemos a presença de todos. E fiquem atentos às redes sociais, que a LAN tem mais surpresa aí para o segundo semestre. Muito obrigado, pessoal. Ângela, deixa eu te fazer uma pergunta. Sim, Andressa. A gente encontra a Lana no Instagram? Sim. Como que tá lá, por favor? LAN, o SJT, eu acho que tá. Ah, tá. Deixa eu ver se eu já acho. Poderia repetir, por favor? Vou escrever aqui, peraí. Eu achei aqui, perfeito, viu? Achou? Obrigada. Uhum. Ângela? Oi, Catinha. Tudo bem, querida? Ângela, eu tô vendo que tá gravando. Sim, senhora. Vocês vão mandar essa aula? Porque, menina, eu acabei perdendo uma primeira parte aí. Tá. Eu não consegui entrar de jeito nenhum e, ai, eu tô triste, porque eu esperei tanto essa aula, que raiva. Mas foi boa. Depois a gente te manda. Ah, então tá, por favor, eu não consegui entrar. Fui entrar no final, que triste. Tá bom, obrigada. Depois a gente te manda. Beijo, Kátia. Parabéns, viu? Foi maravilhosa essas palestras da Alan. Muito obrigada. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, Ângela. Boa noite.